Então, queria dar boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui presencialmente, virtualmente, pelo Zoom, os inscritos ou os não inscritos aí pelo YouTube. É o segundo dia do nosso curso de verão do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito. Hoje teremos a aula da professora Elza Boatê, uma das professoras também como professor Faria, com uma extensa carreira no departamento. A professora Elza começou como assistente de grandes professores do departamento, professor Fábio Comparato, professor Celso Laffer, e depois a professora Elza, evidentemente, passou a ser um dos principais nomes do departamento da área de filosofia do direito, ministrando essa matéria na graduação, ministrando também introdução ao estudo do direito, né, a nossa matéria de teoria do direito, e queria ler algumas das disciplinas que a professora Elza também dá no curso de pós-graduação. Tive a experiência de ser aluno, uma disciplina inesquecível no curso de pós-graduação, inesquecível tanto como experiência do que é uma professora que acolhe os alunos, que motiva a gente a estudar e que nos passa referências que a gente desconhecia. Eu passei a conhecer autores, era uma disciplina sobre Norberto Bobbio, mas a professora Elza indicou um texto do Félix Cohen sobre abordagem funcional do direito, textos de filosofia da linguagem. Então, é uma experiência que eu recomendo muito quem tiver oportunidade de ser seu aluno. E na pós-graduação, a professora Elza, algumas das disciplinas que ela deu ao longo dos últimos anos foram Direito e Poder, Ética e Filosofia da Linguagem, Interdisciplinaridade, Direitos Humanos, e uma disciplina também muito especial sobre juristas brasileiros em perspectiva global, valorizando os grandes nomes do Brasil e da Faculdade de Direito que construíram as instituições jurídicas no Brasil ao longo das últimas décadas, né? E também a professora Elza tem como um tema de pesquisa importante o direito ambiental, a interface entre filosofia, ética e direito ambiental, e direito ambiental será o tema da nossa aula de amanhã, já fazendo a propaganda, com a professora Luciana Gambi. Professora Elza, então queria passar a palavra para a senhora, agradecendo muito a senhora ter aceito participar desse curso nessa época do ano e abrilhantar aqui com uma visão da filosofia do direito essas aulas para quem é da faculdade, para quem também está conhecendo a Faculdade de Direito e o Departamento de Filosofia do Direito. Vou falar sentada. E eu quero agradecer muito ao Lucas, porque não existe um presente maior para um professor ver os seus alunos evoluindo e se tornando professores. E o Lucas é isso, um aluno que a gente acompanha desde a graduação, na pós-graduação, é um grande presente para os professores. Não são alunos que somem no cenário, mudam para outras profissões. Então, nós ficamos felizes em conseguir manter esse acervo de inteligência ligada à filosofia do direito. Ok. Então, Lucas, muito obrigada. Onde mesmo que a senhora viu, ela trabalhou com ela? Foi no período dos anos 2000 e seguintes, né? Pessoal, fazendo um pedido aqui para que todos desliguem o microfone. Tem alguém com o microfone aberto. Vamos tomar esse cuidado para a gente não ter interrupções aqui. Queria retornar a palavra para a professora Elza. Então, a gente preserva muito essa ideia de conservar a inteligência, de rever nossos alunos e tudo mais. Eu, por exemplo, eu fui aluna orientanda do professor Tércio Sampaio Ferraz, primeiro num curso de especialização, depois eu fiz o mestrado, e do mestrado eu vim para o doutorado. E sempre seguindo os passos do meu mestre, mostrando a importância que isso tem para aqueles que querem fazer pesquisa, para aqueles que querem se tornar docente. Ainda que hoje a pós-graduação esteja um pouco distorcida. Muitos alunos vêm para ter mais título para a sua carreira, aumentar a sua promoção,
Mas essa é uma distorção que eu acho que o tempo deve corrigir. Não deve permanecer dessa forma, porque o objetivo é outro. O objetivo não é o mesmo de quem está fazendo um trabalho dentro da filosofia do direito. E hoje eu vou conversar com vocês sobre a distinção entre filosofia e ciência e vou usar apenas 2 livros do Immanuel Kant. Um deles é A Doutrina do Direito, onde ele faz uma pergunta muito importante para todos nós, e com essa pergunta nós conseguimos fazer distinções entre ciência do direito e filosofia. O outro livro é A Paz Perpétua, que ele também, num artigo aqui pequeno, ele vai demonstrar historicamente por que ele acha que os filósofos são melhores do que os juristas, por que os filósofos são melhores do que os dogmáticos. E, claro, é uma opinião e uma vertente de um grande filósofo. Uma primeira distinção é que a filosofia do direito ela se destina a estudos na sua universalidade. Ela não faz uma pesquisa em busca de uma solução para uma pergunta. Ela refaz novas perguntas, deslocando o tema que o autor está trabalhando. Ou seja, ela não estuda o direito determinado num Estado, num determinado tempo, numa determinada época. Lucas, pode pôr o primeiro quadrinho? E o Kant, justamente, coloca essa pergunta num dos livros dele, que é direito. É o segundo quadrinho. Que é direito. E nessa pergunta, imediatamente, a gente tem outra pergunta. O que é de direito? São duas coisas parecidas, mas não são a mesma. Quando eu pergunto o que é de direito, eu tenho que examinar um direito nacional, num determinado lugar, num determinado espaço de tempo, e buscar a solução para aquilo. Saber qual é o direito de uma pessoa ou de um conflito que eu preciso resolver. Mas quando eu pergunto o que é direito, a pergunta é mais ampla. Ela não está mais questionando o que o direito nacional estabelece como liberdade, direito de ir e vir. Ele quer saber o que é o direito em qualquer lugar do mundo. Como é que eu chego à essência do que é o direito? Essa é uma pergunta filosófica, porque eu estou questionando todo um conjunto de normas. Então, frente a essas perguntas, eu posso dizer o seguinte, que no âmbito da ciência do direito, nós vamos trabalhar com pressupostos afirmados e que não podem ser negados. Eu vou adotá-los como correto. E não posso dizer que a Constituição tem 4 linhas, por exemplo, porque a Constituição não tem 4 linhas. A Constituição ela tem princípios diretores para outros ramos do direito. Ela tem cláusulas pétreas e também tem algumas normas que são inúteis, que estão ali por um acidente político, mas que não são materialmente constitucional. Então, fazendo essa primeira pergunta, o Kant já mostra que é possível distinguir as duas coisas, elas não são idênticas. E, a partir disso, eu procuro saber o que é o direito em si, dentro de um plano da filosofia. E é difícil, porque não é uma pergunta que espera uma resposta verdadeira.
Ninguém tem a chave na mão, ninguém é dono da verdade para ter uma resposta. A pergunta visa uma reflexão sobre o direito brasileiro, por exemplo, quando nós estamos estudando se é possível fazer um impeachment, se não é possível. Isso é direito e dogmática. Mas eu pergunto, o que é direito? Eu não estou estudando mais a nossa Constituição e o nosso direito positivo. Eu estou saltando para um outro nível, que é um nível muito maior. E aí o Kant já começa com as ironias dele sobre os dois personagens, jurista e filósofo. Ele diz, bom, quem estuda o que é de direito é como a cabeça de Fedro, muito bonita, belíssima, mas não tem cérebro. Não é? Pode pular um quadrinho. A cabeça de Fedro faz parte de uma fábula antiga, não é? E até se costuma usar muito também nas fábulas de Esopo, dizendo que a raposa encontra uma máscara belíssima e quando ela vira a máscara, a raposa, mas não tem cérebro? Falta algo. E Kant vai dizer, os juristas são como a cabeça de Fedro. Eles são belos, desenvolvem muitas coisas, mas eles não têm cérebro. E a ciência do direito, nesse sentido, ela é uma coisa que é mutável. Ela pode ser superada, ela pode ser modificada. Se ela tem um erro, ela é substituída por uma nova ciência. Se um princípio de causalidade foi modificado, aquela lei deixou de existir. Saindo um pouco do direito, quando nós aquecemos os metais, há uma lei de que os metais se dilatam. Isso é comprovado na física. Mas vamos supor que nós vamos fazer essa experiência e existe um metal que não se dilata. Evidentemente, essa lei vai ter que ser modificada porque ela não corresponde mais aos resultados que nós estamos procurando. Ao contrário, ela precisa de uma nova explicação. Então, ele diz, sempre o jurista vai trabalhar com o direito num determinado lugar, sempre numa determinada situação. Mas o que é a segunda frase que me permite distinguir o direito da filosofia? E essa frase, que está neste quadrinho, ela está nesse livrinho aqui, que é no suplemento da Paz Perpétua, um artigo secreto para a Paz Perpétua, e ele tem uma frase lá que resume isso, ai dos vencidos. E o que o Kant faz? Ele narra uma batalha que aconteceu e Brenos, que era um general gaulês, vencendo os romanos, ele tinha direito aos despojos de guerra. Então, ali há uma balança no qual ele vai colocando todos os apetrechos que ele quiser de um lado, e os vencidos têm que colocar em ouro, do outro lado da balança, aquilo que eles perderam. E vendo que o general estava aumentando muito o peso, um romano reclamou. Quando o romano reclamou, ele respondeu para o romano, ai dos vencidos. O que ele quis dizer com essa frase? O Kant diz, ele quis dizer o seguinte, que ele não só podia aumentar aquele peso, como depois da pergunta, ele jogou sua espada na balança, para aumentar ainda mais o peso dos despojos de guerra. E, com isso, tornou mais injusto ainda o recebimento dos despojos, tendo em vista os romanos vencidos.
Então, ele diz, olha, os juristas, eles trabalham com essa perspectiva de poder. Sempre tem um poder. Por isso, eles podem, neste momento, jogar uma espada em qualquer circunstância, criando um perigo para toda a comunidade. Mas por que os filósofos não fazem isso? O Kant diz, os filósofos não fazem isso porque eles não estão ligados ao poder. Os filósofos, eles querem o aperfeiçoamento das leis do direito, mas eles não exercem o poder. E não exercendo o poder, eles não vão cometer atos como esse. Então, ele diz, olha, primeiro ele critica dizendo que os cientistas do direito, os juristas, são uma cabeça de pedra, portanto, falta cérebro, tem que ser dogmático. E segundo, estão ligados ao poder, enquanto os filósofos não estão ligados ao poder. De falar o que quiser, mas dentro da sala de aula com o professor, não pode falar o que quiser, porque a nossa escola admite a liberdade de expressão, mas de todos os alunos. Então, não é para se fazer propaganda. Vai conversar lá fora, não na sala de aula. E, vejam, não sabia o que era assembleia, nem sabia qual era o fundamento, nem sei se a convocação estava certa. Podia ter uma convocação absolutamente errada, porque os alunos, eles têm opiniões diferentes. Não é só entre dois candidatos, tem opiniões diversas. E quando você faz isso, você exclui metade da classe que não vai na assembleia, porque vai ser hostilizado. Ele não quer ir na assembleia porque ele não pode debater o que ele deseja. Então, é muito importante que conhecer o direito para você pleitear os seus direitos, mas não pleitear direitos sem conhecer o direito. Um aluno da engenharia pode fazer toda bobagem, mas um aluno do direito não, ele tem obrigação de conhecer o direito. E a gente não vê muito isso. As pessoas não querem estudar, acham que a dogmática não serve para nada. Mas a dogmática serve para muitas coisas, inclusive no âmbito penal. Por que a dogmática é importante no âmbito penal? Porque ela é formalista. E no âmbito penal, a política de garantismo começa a trabalhar exatamente com as garantias. Não é se a pessoa é inocente ou culpada, é as garantias que nós vamos atribuir a qualquer pessoa, a qualquer criminoso. Tem que ser dado a A, a B. E são essas garantias que me permitem dizer se esse procedimento está adequado ou não. Portanto, dogmática acaba sendo importante. Mas será que basta eu fazer o estudo da dogmática? Não é suficiente. Reflexão sobre algo que lhe permite combinar, aceitar ou discordar daquilo. Significa que você não segue apenas aquilo que está sendo feito, você faz uma reflexão. Aí surge outra questão importante. Muita gente vê, olha, livro de teoria crítica do direito. Esse nome está adequado? Esse nome está correto? Pois não. Ah, tá. Então, esse nome, crítica do direito, não pode ser usado em todas as circunstâncias. Vamos lembrar do Kelsen. Quando Kelsen trouxe a teoria pura, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um direito natural, cheio de caos, mudanças, e não havia um método para se trabalhar. Quando Kelsen surge, todo mundo, meu Deus, é o maior crítico do direito. A teoria pura é uma crítica do direito. Ela surgiu
para acabar com aquele justnaturalismo. A partir do momento em que essa crítica foi tornada homogênea e adotada na sociedade, nós podemos dizer que a teoria pura é uma teoria crítica? Não, ela já passou a ser adotada. Agora nós vamos deslocar o que é a teoria pura para estudarmos outras teorias. O seu momento crítico já foi ultrapassado. Agora, ela que precisa de uma nova crítica reflexiva. Então, portanto, quando Kelsen define o direito em um determinado estado com as normas vigentes, nós já não podemos mais falar de teoria crítica. Então, nós vamos trabalhar para outro. Então, o momento da crítica é sempre um momento em que você procura destruir uma teoria, transformá-la, corrigir os seus erros e apontar suas insuficiências. Esse é um momento crítico. E por isso não faz muito sentido dizer, eu vou comprar um livro de teoria crítica. Você já está no livro, aquilo já foi lido, já perdeu a sua dimensão filosófica de crítica. Então, o terceiro grau é aquele que não permite o direito ficar estagnado. Mas a ciência do direito, como é que ela se faz? Ela se faz com progressos. Ela não é parada no tempo, porque ela se autocorrige a todo momento frente aos fatos, frente às modificações da sociedade, e com isso nós temos o quê? Um progresso da ciência do direito. Então, enquanto a ciência do direito progride, a filosofia não tem esse progresso. Por que ela não tem esse progresso? Porque a filosofia do direito ela é acumulativa. Ela não rompe. O Gaston Bachelard gosta muito de falar de corte epistemológico, não é? Quando a gente dá um corte epistemológico e passamos a fazer alguma coisa, nós estamos indo para algo novo. A ciência do direito, ela costuma avançar por cortes epistemológicos, por apontar as suas insuficiências, e ela vai avançando e modificando. Nós passamos de um direito extremamente individual, liberal, para um direito de massas, conflito de massas. Os interesses passaram a ser coletivos. Não existia na época em que Kelsen vivia. Ele não tinha ideia do que era isso. Então, nós temos um progresso da ciência do direito e isso vai acontecendo sempre. Mas na filosofia nós não temos isso. Por quê? A pergunta feita por um grande filósofo, ela permanece sempre para toda a eternidade, porque não são de respostas fáceis. O que o Kant leu, nós lemos hoje novamente. O que Sócrates nos falou, nós estudamos novamente. Hobbes, grandes autores da filosofia, eles são sempre estudados, eles não são ultrapassados, porque a filosofia ela é acumulativa, e sendo acumulativa, significa que eu não posso simplesmente de um dia para o outro e dizer, olha, eu estou entrando na faculdade de Direito, eu não vou perder tempo com os clássicos. Eu vou ler todos os filósofos de vanguarda, porque eu não tenho tempo de ficar lendo. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela não vai entender os filósofos de vanguarda, porque eles fazem referência aos clássicos. E ela vai ter que procurar os clássicos para entender o que estão falando. Então, ela não pode abrir mão disso. No entanto, se eu vou fazer uma matemática, eu preciso ir à aritmética de Arquimedes, não se aplica mais, não se faz mais isso. Se eu falar de aritmética com alguma criança, eles vão dar risada, vai dizer, o que é isso? Porque não tem mais isso. Ela evoluiu muito. Hoje nós falamos em cálculos quânticos, e daí para frente. E eu não tenho que saber o cálculo do passado para aprender o novo, eu posso aprender o novo.
No âmbito da ciência, eu posso fazer isso. No âmbito da filosofia, impossível fazer isso. Então, é claro que quanto mais a pessoa estuda filosofia, mais preparada ela se torna para aquilo que ela tem que enfrentar. E a reflexão filosófica não é apenas uma reflexão de crítica, de discordar. Sabe aquele famoso grupo do não? Porque diz assim, você fala uma coisa, para ser moderno, eu tenho que discordar. Então, vamos lembrar algumas coisas aqui interessantes que a gente costuma fazer. E falar bem do Brasil um pouco, falar bem da gente também. O que é a ampla defesa? É uma garantia constitucional. A ampla defesa é mais do que um direito, ela é uma garantia, não é a mesma coisa. A ampla defesa, ela se exerce de duas formas. Pelo réu, na sua autotutela, e também pela presença de um advogado, que é aquele que detém o conhecimento técnico. Mas não é assim em todos os lugares. Nos Estados Unidos, não existia essa garantia. E uma pessoa chamada Gideão, que foi transformado até em filme esse caso, As Trombetas de Gideão, ele estava numa briga num bar e ele foi acusado, mesmo sem ter participado, e foi condenado. E os anos que ele ficou na cadeia, ele fazia recursos para todo mundo, mandava carta para todo mundo, e ninguém atendia o que ele pedia, até que um assessor da Suprema Corte, de um determinado juiz, leu, examinou o caso e conversou com o ministro, dizendo: mas esse homem está condenado a tantos anos injustamente, ele não teve uma defesa técnica. E ele não é advogado, ele se defendeu da forma como ele podia. E aí houve esse julgamento na Suprema Corte, em 1961, e esta garantia foi introduzida no direito americano. Vocês sabem desde quando nós temos essa garantia no direito brasileiro? Desde 1941, no Código de Processo Penal. Nós somos dogmáticos, nós trabalhamos com direito formalista, mas veja, a nossa garantia está lá. Tanto que quem vai ler o Estatuto da OAB também percebe. Numa cidade onde não tem advogados, onde não tenha ninguém, você pode nomear uma pessoa ad hoc, alguém que conhece a lei, alguém que pode ajudar, porque ele não vai poder ficar sem defesa só com a defesa dele. Então, no direito brasileiro, nós temos uma garantia desde 1941, quando no sistema do direito americano, essa garantia não existia, passou a existir em 1961. Então, é muito interessante notar que nem tudo nós temos que aprender a partir de um outro país. Nós temos que ver como transportar conhecimento de um outro lugar, adaptando as nossas condições. Como dizia o professor Comparato, falava, as pessoas que querem trazer tudo, estudo quanto é língua, acabam falando javanês e ninguém entende nada. Por quê? Porque não estudam as instituições. Então, vai lá, estuda o direito italiano, passa um ano na Alemanha, um ano em que lugar, depois traduz mal, aplica mal e não percebe que o nosso direito é completamente diferente. Sobre costumes também, eu tenho um aluno que está pesquisando sobre isso, a nossa teoria é completamente diferente da teoria italiana, não se iguala. E sabe que costumes
também é uma forma de se criar direito. Mas o costume não se cria pelo legislado. O costume é reconhecido. Ele nasce da sociedade e ele passa a ser reconhecido como uma prática importante. Então, nós temos também parte vinculada a um direito da common law. Nós também temos institutos que vão ser apreciados na hora do julgamento e que é preciso levar em consideração aquilo que está sendo feito no nosso país. E aí nós chegamos na questão crucial da filosofia, porque a filosofia sumiu dos currículos escolares, são poucos lugares que têm filosofia do direito, não é? Tem desaparecido, outras importantes disciplinas tomaram o seu lugar, mas o que é mais interessante é a quantidade de pessoas que dizem que a filosofia morreu. O avanço da ciência é tão grande nesse século XXI que nós não vamos precisar mais da filosofia. E vários artigos de jornais também, de juristas, de vez em quando, dizem lá, filosofia desapareceu. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Quem teve estudo de filosofia, teve essa disciplina, vocês acham mesmo que hoje vale a pena a gente se dedicar mais à ciência do direito e trabalhar nos seus aperfeiçoamentos de inteligência artificial, de algoritmo e técnicas mais modernas, e não se perder tempo com a filosofia? O que vocês acham? Obrigado. Eu tenho plena certeza de que quem não leva em conta a filosofia para esses debates tão fundamentais, como o debate da inteligência artificial, o debate a respeito do desenvolvimento científico técnico, está fadado ao fracasso, professora. Eu acho que, principalmente no século XXI, com os debates que envolvem também questões da biogenética, que envolvem questões da tecnologia, da informática, em debates que, inclusive, professores da Alemanha trazem. O próprio professor Thomas Westing fala muito bem disso. Eu acho que é impossível, né, não atrelar um problema ao outro. Pode ir passando o microfone. Vamos só dar a palavra. Então, boa tarde, professora. Boa tarde. Bom, vamos lá. Começando lá no ensino médio, aprendi com um professor muito simpático de filosofia, na época ainda tinha, graças a Deus, que filosofia nada mais é do que amor ao conhecimento, né? É aquele apego, apreço ao conhecimento, ao estudo do conhecimento, à valorização do conhecimento. Ora, se a filosofia é isso e um pouco mais, como é que a gente pode pensar no direito sem o conhecimento? Como é que a gente pode pensar no direito sem a valorização intelectual do conhecimento, sem a valorização das pesquisas em todos os sentidos, mas também filosóficos, porque tudo que nós somos hoje, em termos de direito e de ciência, até ciência mesmo, foi a partir de pensamentos filosóficos, por assim dizer, porque alguém decidiu discutir aquela situação, aquela condição, e aí a partir daí a gente vai criando novos mecanismos para a gente conseguir elucidar, na medida do possível, os problemas quaisquer que eles sejam. Passando. Boa tarde, professora Elza, boa tarde, colegas.
Mais uma provocação que eu vou fazer, professora. Foi muito bem exposto que a filosofia atua como conhecimento de terceiro grau, superior ao conhecimento científico que define a dogmática do direito, mas, ao mesmo tempo, essa metáfora que Kant usou me deixou pensando aqui até que ponto a dogmática consegue funcionar como essa espada que desequilibra a balança e, no final, define realmente as pautas do dia, as questões que serão debatidas ou não. E aqui não quero fazer nenhuma pergunta, mas mais uma provocação. Será que a filosofia tem realmente esse poder de ser considerado um conhecimento que está acima da dogmática? Porque, no final das contas, a espada está na mão da dogmática. Quem pode desbalancear o jogo é a dogmática. Pode. Meu nome é Maria Inês e eu acredito que o conhecimento filosófico ele economiza caminho nas decisões. Se a gente tivesse isso como base no nosso estudo, desde o primário, esse pensamento filosófico amadurecido na universidade, as nossas decisões como profissionais seriam mais acertadas. A gente consegue, como sociedade, também pleitear o caminho mais reto. Quando aquele que detém esse conhecimento e desvia, até por acúmulo de saberes, desvia intencionalmente o caminho, prejudicando a sociedade, se a nossa sociedade fosse criada mais calcada em conhecimentos filosóficos, nós teríamos mais condições de acertar o rumo da história. Não seria tão polarizado. Então, eu sinto que a falta do conhecimento filosófico tem prejudicado a sociedade como um todo. Alguém mais quer falar? Desculpa. Eu tenho pensado nos últimos tempos sobre a questão do empreendedorismo como tal. Eu vejo muitos vídeos de pessoas os coaches, que eles falam sobre a necessidade, se é útil ou não fazer graduação atualmente, se eles se conseguem alcançar o sucesso profissional sem a graduação. E eu tenho visto, pelo menos tenho pensado, que muito disso, com relação, por exemplo, à discussão sobre liberdade de expressão, se tem muito por conta de que se acredita ser filosofia, com relação à liberdade, às garantias individuais, se transformou em dogmatismo, a interpretação, sem pensar que a filosofia, eu acho que uma ideia de Gadamer, é uma fusão de horizontes, seja com relação ao que se acumulou no passado e com relação ao que se apresenta no presente. E eu acho que é possível, com relação à técnica, um conhecimento, que eu diria um saber técnico, sem filosofia, mas eu acredito que esse é sempre capenga e ele é sempre precário e está sempre em colapso. Eu acho que a filosofia, ela sempre se apresenta ali para, de alguma forma, salvar ou renovar ou apresentar uma alternativa. Bom, eu acho que a ciência a ciência não se desenvolve para benefício da sociedade sem a filosofia. A ciência tende a ser cega e se desenvolver como um fim em si mesma. E só a filosofia é que permite que se possa fazer a crítica da razão pela qual a ciência existe, e só a filosofia nos permite visualizar o que a ciência fará com a sociedade e permite que a sociedade direcione o desenvolvimento da ciência para o seu próprio bem. A ciência em si não enxerga bem e mal. A filosofia nos permite criticar o desenvolvimento científico e tecnológico e direcionar esse desenvolvimento científico e tecnológico para aquilo que é que se pensa ser o bem da sociedade como um todo.
Então, acho que a ciência sem filosofia tende a ser muito ruim. E tende a ser muito ruim para o homem, para a humanidade. E faz com que a humanidade se perca no desenvolvimento tecnológico e esqueça as suas finalidades. Mais alguém? Oi, gente, boa tarde. A senhora consegue me ouvir? Que bom. Eu entendo que a filosofia é extremamente necessária porque, de fato, ela se mostra ausente atualmente. Nós não estamos nos questionando. Isso faz com que a nossa sociedade seja menos crítica e eu acredito que isso faz mal à ciência. Eu acho que dificulta, por exemplo, a divulgação científica quando a divulgação de fake news é muito mais simples de ser feita, né? Quando nós não temos esse tipo de crítica, fica muito mais difícil propagar a ciência e muito mais simples propagar o que é falso. E acho também que é importante que exista a filosofia e que a gente se apegue a ela para que a gente nunca pare de se questionar por que fazemos o que fazemos. Ontem nós tivemos a aula do professor Faria e ele deu uma ilustração geopolítica incrível e mostrou por que o direito, de alguma maneira, ficou para trás. Então, acho que o direito, de mãos dadas com a filosofia, pode criar uma quantidade de advogados muito mais consistentes e muito mais questionadores, para que a gente não seja massa de manobra. Obrigada. Bom, vocês vejam que eu escolhi aqui um médico imunologista, uma entrevista dele, onde ele diz que a filosofia já está desaparecendo. Por quê? Todas as pesquisas que eles fazem na área podem ser respondidas pela ciência. Quase que nada ele precisaria da filosofia. E muitos outros cientistas também têm essa mesma opinião, que desenvolve numa técnica e essa técnica aperfeiçoada vai salvar vidas, vai fazer uma série de coisas. Mas a questão que se coloca é que, para que tudo isso se desenvolva, a todo momento nós temos uma questão filosófica por trás. Você cria um automóvel autônomo, mas você tem que dar instruções a ele. O que fazer? Se ele tiver que enfrentar uma pessoa, atropelar uma pessoa ou atropelar um grupo de 5. Isso é uma questão filosófica, ética, porque a vida ela é igual para todos, não é uma questão numérica. Como é que ele vai ser programado? Qual é o propósito da vida nossa? Isso é uma pergunta filosófica. Por que é que nós estamos aqui? Isso é uma pergunta filosófica. Recentemente teve um caso interessante na Alemanha, onde uma jovem suicidou-se e ela tinha um diário. E os pais queriam ter acesso ao diário dela, porque eles são os sucessores. E ver se encontravam uma motivação para a filha ter feito aquilo. Isso foi uma polêmica brutal, porque o diário foi considerado de privacidade e o tribunal não queria, de jeito nenhum, que os pais pudessem verificar o diário dela. Isto é uma questão filosófica, não é uma questão dogmática. É uma questão muito mais ampla para saber. Por um lado, nós temos um pedido legítimo,
Por outro lado, se ela tinha um diário escrito dessa forma, um diário virtual, certamente ela não queria compartilhar isso com os pais ou com ninguém. Então, como decidir essa questão? Isso tem um problema filosófico, não é apenas um direito tecnológico moderno que nós vamos definir como fazer isso. Há uma questão filosófica importante. Então, é possível notar que, ainda que as questões apareçam diretamente ligadas à técnica, elas têm atrás de si um problema ético-filosófico a ser debatido. Todos esses campeões mundiais que são feitos testes para não tomarem anabolizante, não tomarem uma série de coisas e tudo mais, que retirem eles de uma competição igualitária. Mas há uma série de profissionais e professores que entendem que eles podem fazer isso sim. Eles podem fazer isso com o próprio corpo e utilizar para otimizar as suas qualidades e virar aí um Superman ou um corredor. Está em debate. Não foi implantado, mas está em debate. E é uma grande questão ética, filosófica, qual é o limite que nós podemos ter em relação às mudanças pessoais. Nós temos problemas com pessoas com deficiência que querem ter filhos com deficiência. Não querem ter filhos normais. Querem ficar no seu núcleo. Filhos que sejam surdos ou filhos que sejam anãos, para conviver daquilo que eles desfrutam. É uma questão de escolha dos pais, da pessoa que vem ao mundo, essa é uma questão filosófica. Né? Ou o que nós vamos fazer? Tem aí o problema da transfusão de sangue, das testemunhas de Jeová. Se é adulto maior, não tem nenhum problema. Mas e se é uma criança? Essa criança vai morrer por causa da fé dos pais? Como é que eu penso essa questão? Como é que eu salvo a vida dessa criança? Ou não posso interferir? O representante dela são os pais, não somos nós. Vejam, em toda a dimensão do direito pela qual nós caminhamos, existem problemas éticos ou filosóficos que vão nortear nossa sociedade para algo melhor. Nós esperamos que assim seja feito, mas fazer a técnica pela técnica, isso não existe. Ela é importante, mas é preciso que alguém reflita sobre isso para que possa dar um direcionamento independente, independente da fé, independente das concepções pessoais de cada um, porque esse novo ser que vem ao mundo, ele quer ser dono de si e perfeito. Ele não tem escolhas, ele quer a melhor coisa para ele, mas, enfim, nós temos todo esse tipo de problema. Então, é muito estranho que muita gente diga que ela vai desaparecer ou ela não interessa. Pode haver uma predominância da ciência em determinadas áreas, mas um desaparecimento, eu acho que é uma afirmação muito forte, é uma afirmação que não cabe dentro da formação das pessoas. Eu gosto de lembrar da Batalha dos 300 nas Termópilas. Alguém já deve ter visto o filme, ou já deve ter lido sobre isso, mas
muita gente pensa que o importante dessa batalha foram as estratégias militares. E que Leônidas escolheu os 300 melhores guerreiros que ele tinha para ficar naquele círculo, onde a passagem era estreita, e enfrentar os persas. Cerca de 2.500 persas. Mas não foi isso que o Leônidas fez. Leônidas sabia que essa era uma missão suicida. 2.500 persas iam, em algum momento, derrubar este cerco. Então, o que faz o Leônidas? Ele escolhe as 300 mulheres melhores de Esparta. Aquelas que podem sobreviver ao falecimento dos seus maridos, pode procriar e construir cidades novamente, e Esparta viver. E foi assim que ele fez a escolha. Quando elas estavam chorando, não querendo que o marido fosse para a guerra ou o filho, Leônidas disse: pare de chorar e tire essa lágrima, porque eu dependo de vocês para construir a Grécia. São vocês as melhores. E eles não vão conseguir durar muito tempo. Apesar disso tudo, o que aconteceu nas Termópilas? Os 300 sobreviveram vários dias e resistiram à guarda dos imortais, de 1.000 homens. A guarda dos imortais, que os Xerxes possuíam, eram os melhores guerreiros para protegê-lo. Não era qualquer guerreiro. E os imortais não conseguiram passar e invadir aquele estreito. Por incrível que pareça, eles sucumbem pela traição de um grego, um sicofanta, como sempre tem alguém, como em Sócrates também. Não podendo conseguir as coisas pelos meios próprios, eles dependeram de um traidor que mostrasse um outro caminho desconhecido que eles pudessem invadir a Grécia. Mas isso foi o suficiente para fazer com que Xerxes voltasse 10 anos depois, porque ele estava sem alimentos, navios sem suprimentos, seus homens todos acabados, e ele resolve voltar para a Pérsia, para depois ele armar-se de novo e voltar 10 anos depois para entrar nas Termópilas. E eu costumo dizer, o que fez esses 300 resistirem bravamente? Não foi a força de luta, não foi a estratégia militar, foi a força espiritual. Eles sabiam que Esparta só sobreviveria se eles conseguissem segurar o máximo de tempo para os persas não entrar. E essa força não adveio de espada, essa força advém do propósito da vida e de um sentido filosófico dos espartanos. Claro, hoje nós sabemos que não eram apenas 300, tinha espalhado com outros lutadores, cerca de 1.000 pessoas de várias províncias que ajudaram os espartanos, mas a superioridade de Xerxes era brutal. E a guarda dos imortais é um negócio inadmissível de pensar que eles não conseguiram entrar pelo estreito. Então, vejam que, mesmo nos exemplos antigos, nós temos uma força vital quando nós estamos numa guerra de sobrevivência, que é fundamental. E essa força vital
ela tem que vir de algum lugar, tem que advir do seu local, da sua educação, do lugar que ele estava. Da mesma forma que Sócrates, quando foi condenado a tomar cicuta, seus amigos foram visitá-lo e dizer: nós podemos lhe dar a fuga, nós temos dinheiro e tiramos você daqui. E ele disse: não vou fugir. Eu disse: mas como? Você vai ser condenado, eles vão matar você. Ele disse: eu não posso. Eu fui educado na Grécia. Meus pais viveram na Grécia. Toda a minha formação foi paga por todos os cidadãos. O que seria eu, um estrangeiro, em outras terras, vivo? Eu não seria nada. Estando aqui, eu respeitarei a lei da Grécia, mesmo que eu tenha de morrer por ela. E assim fez. E Cállicles, que era um grande amigo dele, vai e diz: mas que espécie de saber é esse que você tem que não consegue salvar sua vida? Para que serve essa filosofia? Você vai morrer injustamente. Ele diz: não morrerei injustamente. O que eu fiz vai ficar. E isso vai educar novas pessoas para saber o que é uma pátria, não é? E não vou fugir. E Sócrates também foi condenado por um psicofanta, que eram mentirosos de aluguel. Significa pessoas que você contratava para mentir sobre determinados fatos. Como você não tinha os elementos, contratava, essa pessoa ia até o preceptor e contava uma mentira sobre a pessoa para ela ser condenada. Então, nós estamos vivendo numa época de psicofantas, porque fake news a todo momento, gente que recebe para ficar enchendo os nossos e-mails, os nossos telefones, com desinformação. E cabe a nós, que estudamos e gostamos da filosofia, refletir sobre essas afirmações e não atender empiricamente a isso que está sendo colocado. E aí eu tenho uma última pergunta para vocês. Muito bem, então, nós estamos aqui numa maioria que acredita na filosofia, graças a Deus. É um bom sinal, nem tudo está perdido, né? Mas que filósofos nós devemos seguir? Nós devemos estudar filósofos ou juristas filósofos? O que vocês acham? Quem quer abrir a discussão? É uma opinião. Isso não é prova para acertar ou errar. É uma opinião. É uma opinião. A gente planta aqui alguma coisa que depois vocês vão rever, vão estudar, vão ver se dá certo ou não. Olha, eu acredito que para o estudo da filosofia do direito, a importância que a gente tem que ter é com o objeto da filosofia que se delineia no estudo do direito. Então, a preocupação é a relação da filosofia com o pensamento jurídico, que eu acho que ultrapassa até mesmo a teoria geral do direito. Então, a preocupação, no caso, seria realmente com o estudo dos jus-filósofos, né? Aqueles que relacionam o pensamento jurídico com a filosofia. Tudo bem? Uma menina. Vamos, gente, se habilitem. Boa tarde. Então, eu vou na mesma linha de pensamento dela. Eu acho que seriam necessários dois. Primeiramente, porque os filósofos, apenas filósofos, eles dão um pensamento mais geral sobre a vida. Atualmente, eu estou lendo um livro que critica o sistema como um todo, e faz crítica aos advogados também, sendo um livro que não é do direito, é só uma crítica de um filósofo.
mas eu acredito que a gente também precisa ter pensamentos que estejam relacionados com o jurídico, porque às vezes a gente não tem tempo para pensar, parar e pensar em um problema do meio jurídico especificamente. Então, acho que os filósofos que estudam essa parte são interessantes no específico, mas a gente precisa também ter uma visão geral sobre a filosofia. Mais alguém? Eu acho que, complementando um pouco do que os colegas já trouxeram, né, a filosofia é essencial para a gente repensar tudo que a gente vive. Né? Hoje a nossa sociedade é tão acelerada, né, tão cheia de estímulos, que a gente está perdendo um pouco dessa prática que os filósofos antigos tinham de contemplar, de trazer reflexões a partir desse pensamento vindo do que era observado, né, do que se vivia. Hoje a gente praticamente não tem mais tempo para ter essas percepções mais delicadas, mais contemplativas, né, que exigem uma autocrítica maior. Né? A gente tem muita tendência de consumir o que já vem pronto, né, e perde um pouco dessa capacidade crítica de criticar o que recebe, o que está posto. Né? E eu acredito que com o estudo, né, da filosofia, não só do direito a gente tem um refinamento, né, para fazer as críticas aos institutos jurídicos, mas os filósofos, de uma forma geral, eles trazem esse ensinamento, né, trazem essa questão de ser crítico, de não aceitar o que está posto, de pensar melhor, refletir melhor. Eu acho que isso é essencial na sociedade que nós estamos, com tantas informações falsas, né, de mentirosos pagos, né, se faz necessário, sim, filosofar todos os dias acerca do que a gente vive. É isso. Bom, olha lá, tem mais um. Oi, professora, boa tarde. O que eu pensei aqui é o seguinte, né? O que me parece, pensando do ponto de vista de quem trabalha, né, no dia a dia com direito, acho que o interessante é o método pensar primeiro a partir dos filósofos do direito, né? E fatalmente a curiosidade acaba nos levando depois aos filósofos generalistas, por assim dizer, né? Por exemplo, né, quem tiver interesse, né, de se dedicar à obra do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, vai ver que ele se refere a diversos filósofos, né, de forma geral. E dali, quem não conhece esses filósofos vai acabar pensando, mas ele cita por quê, né? E aí você vai fazer essa busca num autor mais geral, por exemplo, Hobbes, ou um filósofo, um sociólogo, melhor dizendo, né, o Luhmann, que ele cita bastante também. E aí você acaba aprofundando o seu conhecimento, né? Eu acho que esse seria um método interessante. Para mim, funciona mais ou menos dessa forma. Olha, todo mundo está um pouco certo, todo mundo está um pouco saindo pela tangente, porque é muito difícil fazer essa opção. Mas eu vou dizer para vocês a opção do Bobbio, do Celso Laffer, do professor Tércio, que são os professores que deram a formação no nosso departamento. Eles entendem que nós devemos trabalhar com juristas filósofos, porque a crítica é mais consistente. Não significa que a gente não vai ler outros livros, mas dentro do direito a gente acaba tendo especificidades. E com o filósofo, a leitura fica muito aberta e muito mais difícil para quem está estudando direito. Então, a proposta deles é que, tendo a visão jurídica, o filósofo acaba explicando e sendo entendido melhor. O que nos faz dizer, e eu também, é um autor que eu também pouco leio, tem gente que ama Habermas, né? Mas Habermas não é um filósofo do direito, ele é um filósofo. Então, todos os trabalhos com Habermas são ininteligíveis, e me permitam dizer isso, principalmente de bancas, é uma coisa terrível.
para a gente, a pessoa tenta fazer uma transposição do discurso, é um pouco complicado, realmente. É como se fosse alguém de fora querendo dar palpite no direito, né? Mas, enfim, é uma questão de opinião. Então, quando vocês forem estudar dentro da faculdade, procurem se ater a juristas filósofos, porque se torna a leitura mais fácil e os passos melhor. Mas, é claro, todos os clássicos nossos, quando você estuda Aristóteles, Aristóteles fala de direito o tempo todo e de justiça o tempo todo, que é um tema da filosofia do direito. Quer dizer, a filosofia do direito pode discutir o propósito da vida, a questão valorativa, mas vocês trabalham com o direito da antiguidade. Então, tem que fazer esse transporte para não fazer nenhuma distorção indevida. E, além disso, é importante lembrar que todos os povos que se dedicaram à filosofia, ao estudo, eles deixaram sobreviventes. Eles deixaram artefatos, sobreviventes, histórias, várias coisas para nós. E os povos que trabalharam para as profissões de mercado, não sobrou nada. Os fenícios eram grandes navegadores e grandes comercialistas. Então, todos eles eram treinados para navegar e comerciar. Nós não temos nada dos fenícios. Os antropólogos não acham nada dos fenícios. Nós temos pequenas coisas, são povos que desapareceram. Então, eram bons naquilo, eram especialistas, mas não sobreviveram. E, no entanto, nós temos dos povos que tinham grandes filósofos, nós conhecemos a sua estrutura, a sua vida, a sua evolução, que até hoje surpreende. Por exemplo, a gente aprende em direito penal que há uma evolução da pena, não é? Analiticamente, para as penas melhores, as penas não corporais. Isso tudo caiu por terra quando se descobriu, e está no Museu de Istambul, as leis Dias Nuna. As leis Dias Nuna, quando foram escavadas, elas mostraram que as penas eram pecuniárias. Não existia pena corporal, nem prisão. Era ou sustentar a pessoa que você aleijou, ou pela injúria, pagar silos de prata, roubou, e assim por diante. Tinha só penas que eram patrimoniais. E isso 300 anos antes do Código de Hammurabi. Então, veja, quando a gente encontra algo de uma civilização, nós vemos como essa civilização pensava tão bem. Não é? Quer dizer, pena corporal, privação, cadeia, isso não existia para eles. As penas eram diferentes, no meu modo de ver, muito mais evoluída do que as nossas. Né? Nós não alcançamos isso. Agora, povos que só trabalham com a especialidade, o comércio e o dinheiro, não deixam nada para a posteridade. Então, terminando a aula, eu vou pedir para o Lucas colocar um último quadrinho de uma frase de Epicuro, que eu gosto muito, e sempre mando para os amigos, e considero todos vocês meus amigos. Vejam que lindas palavras, não é?
Não vamos gastar dinheiro com spa. Vamos nos manter jovens, estudando filosofia. Foi um prazer tê-los aqui. Eu espero que vocês voltem para outros cursos, né? Eu tenho um Instagram que é acadêmico, é só para aluno. Lá eu coloco essas atividades, atividades dos meus alunos e tudo mais. Quem quiser olhar e ver as próximas coisas que nós vamos fazer, só escreve ali para mim, porque acho que Elza Boatê, tudo em minúsculo. Com Z. Isso. Então, tudo que está lá diz respeito ao aluno, ou sala de aula, festa das bruxas que nós fazemos na sala de aula com os alunos, alguma coisa de professor que manda. Até essa eu acabei não colocando, mas porque passou muito tempo, mas o professor Tércio conseguiu subir na Suíça uma montanha de 5 quilômetros, 80 anos, e com bastante dificuldades no quadril, mas ele ficou tão feliz que ele bateu a foto da montanha. Elza, veja, 5 quilômetros e 300. Aí não deu tempo, estava preparando isso, mas eu queria colocar lá. Olha como se manter jovem, não é? É um feito maravilhoso, porque jovens a gente faz muita coisa, mas quando a gente com a idade começa a superar, tem muito mais valor. Então, sempre é hora de estudar filosofia, sempre. Sabe? Então, um beijo para todos. Quem aparecer ali, a gente fica feliz e muito obrigada. Obrigado, professora Elza. E, pelo menos da minha parte, a gente fica alguns minutinhos aqui à disposição, quem quiser conversar, ou quem quiser fazer alguma pergunta aqui no chat também. Já que a gente tem essa oportunidade, a gente está no meio do curso, né? Queria convidar todo mundo para aparecer amanhã para a aula de Direito Ambiental.